Agora a gente volta a falar um pouquinho de juventude, adolescência, que a gente vai conversar com um psicólogo, que é mestre em psicologia institucional, especialista em filosofia e psicanálise, o Alexandre Brito. Vai falar um pouquinho sobre como controlar a relação dos filhos com dispositivos digitais em tempos de pandemia. Essa questão de controlar criança, adolescente, com celular, com tablet, com computador, que não larga em nenhum momento, é uma questão dos dias atuais, né, Alexandre? Muito pai aí puxando os cabelos por causa disso, né? Pois é, é verdade. Essa relação da criança, dos adolescentes com a tecnologia, ela tem sido cada vez mais frequente, ainda mais agora em época de pandemia, em que eles têm feito até mesmo dos seus contatos sociais, né, as relações sociais hoje têm sido intermediadas pela tecnologia. Então cabe ao adulto saber, por meio de controle de tempo, inclusive com a criança, que há algum sentido, explicação para o uso da tecnologia, para que elas tenham ali certos limites a favor também da sua saúde mental, a favor ali para também que elas não percam contato com outras crianças, que elas continuem também tendo ali momentos de entretenimento com a tecnologia, que hoje é inevitável, mas que isso também não cause transtornos para além disso. Agora, como é que o senhor aconselharia os pais a delimitarem esse uso? É um limite estabelecido mesmo, imposto, ou é uma conversa, é algum tipo de troca? Como é que deve ser feita essa delimitação por parte dos pais? É uma situação muito difícil, porque os pais também estão se dividindo entre ser mãe, mulher, entre trabalhar, né? E eles mesmos também fazem um certo uso da tecnologia, que a criança também acaba vendo como esses adultos se relacionam com esses aparelhos eletrônicos. Mas é possível sim que os pais, junto com os filhos, criem sentido para o uso da tecnologia. Então, por exemplo, que o uso seja feito de forma restrita, mas que ele faça sentido por aquele determinado tempo, para aquela determinada atividade, para que a criança saiba, por exemplo, que jogos que ela pode jogar ou não, que sites que ela pode acessar ou não. O pai pode também, por alguns dispositivos eletrônicos, colocar como limites de tempo, para que a criança ou adolescente também saiba um tempo que ele pode usar. Entendo que é uma nova realidade, mesmo a própria OMS recomendando ali 1 hora de uso da tecnologia. Acredito que isso tenha mudado um pouco, até porque é preciso que a gente também dê para os pais a autoridade que eles merecem ter em sua casa, em seus lares, e responsabilidade por isso. Eles vão saber, devem saber, qual que é o melhor momento, o melhor tempo e a melhor forma da criança usar a tecnologia. Então, se a criança também compreende, e as crianças compreendem muito bem o que os adultos querem dizer, se elas compreenderem por que a tecnologia está sendo usada daquela forma, quais são os limites que ela mesma pode ter, às vezes a própria criança vai exigir as regras. Agora, a gente está falando de dispositivos, e quando a gente fala de dispositivos, a gente imediatamente se lembra dos celulares, das telas e etc. Antigamente eu acho que havia alguma preocupação também, só que era restrita à TV. O senhor acha que hoje está tudo englobado? Quer dizer, quando a gente fala desses horários limitados, dessas conversas, dessa tentativa de fazer a criança compreender que tem limite na utilização, isso é tudo, não é só o celular não, né? Celular, televisão, isso é um pacote inteiro, não é não? É um pacote inteiro, sim, e muito bem lembrado sobre a TV, porque a TV era algo novo até recentemente. Então, essa nova forma de laço social com a pandemia, o uso das tecnologias também são algo novo, assustam algumas pessoas, e às vezes as crianças sabem muito mais sobre tecnologia que alguns adultos. Mas isso serve sim para TV, para computador, serve para celular, para tablets, porque a criança ela vai tendo ali contato com essas tecnologias e por si só a tecnologia não é algo ruim. Pelo contrário, ela tem feito com que a gente inclusive possa ter acesso e contato com pessoas que a gente não teria em outras épocas, em que precisaria escrever uma carta e só Deus sabe quando essa carta chegaria. Então tudo vai depender muito do uso da tecnologia, porque a tecnologia em si ela não é ruim. Agora, Alexandre, durante a pandemia tem um porém, né? Os jovens, crianças também, adolescentes, passaram a ficar dependentes da tecnologia
para suas atividades. As aulas são online. Então, aquele momento que ele ia para a escola, saía de casa, interagia com um colega, né, estava fazendo um exercício físico, agora passou a ser tudo direcionado ali para uma tela. E aí como é que também fica essa situação dos pais, de saber, né, em que momento ali está sendo desempenhada uma atividade séria, em que momento está sendo desempenhado um entretenimento, se já a aula já é feita na tela do celular, do computador, se o momento de lazer também for ali, já não é tempo demais. Complicou mesmo essa situação, Alexandre? Olha, pode complicar sim. Pode complicar dependendo do uso, caso seja um uso, por exemplo, antes de dormir, que você pode até tirar o sono da criança, mas de fato, mudando por ser uma época de pandemia, o uso da tecnologia intensificou, aumentou a intensidade da relação nossa com esses aparelhos, e isso faz com que os pais precisem também saber ali, criar com a criança algumas rotinas, tá? E intervalos, inclusive, no uso dessas tecnologias. Tem alguns pais que, por exemplo, no intervalo de uma aula online, providenciam uma espécie de recreio, alguns momentos ali de mais liberdade para a criança, bem distante da tecnologia. Mas, de fato, esse contato com a tecnologia hoje tem se alterado de forma até mesmo a tornar alguns pais ficam com alguma confusão em relação às recomendações, porque às vezes vem uma recomendação sobre o contato ser 4 horas por dia, de repente a aula é mais de 4 horas por dia. Então isso é algo que de fato cada família tem que providenciar ali uma rotina, uma forma de contato com essa tecnologia, que as crianças tenham uma compreensão do uso que está sendo feito dessa tecnologia, que os pais possam também estar presentes, monitorar esses usos de tecnologia também para preservar a criança, porque às vezes ela fica com uma certa vulnerabilidade no acesso a algumas redes sociais, por exemplo, tá? Então, esse uso novo da tecnologia tem que ser algo em que, se houver um certo sentido para a criança e um sentido para os pais, vai haver uma maior facilidade de comunicação e compreensão dos momentos em que tem que ser usado, seja um momento de aula, um retorno da aula, seja um momento para lazer, um momento para prazer, um momento para contato com outras crianças, um contato com outros pais. Inclusive, alguns pais têm feito contato com outros pais em redes de apoio entre pais, para eles trocarem essas experiências e terem ali uma melhor solução para essa nova rotina que estão deixando alguns de cabelo branco, né? Aqui, Alexandre, tem um ouvinte participando com a gente, para a gente finalizar nossa conversa. O ouvinte Gilberto está perguntando aqui, falou, como posso saber que meu filho está utilizando demais? Tem algum sinal? Como, assim, perceber que há uma certa dependência? Tem algum sinal que o jovem ali, a criança, pode começar a demonstrar, talvez no sono, né? Bom, a questão da dependência, ela pode ser como uma outra dependência qualquer, os sinais, tá? Então, por exemplo, um sinal muito comum quando a gente tem uma certa dependência é a própria abstinência. Vamos supor, então, que na ausência daquilo que você precisa a qualquer momento, você começa a ter ali sinais de agressividade, de insônia, mudança de comportamento, e você não consegue ficar sem aquilo. Você vai para o banheiro com o aparelho eletrônico, você acorda com o aparelho eletrônico, vai dormir com o aparelho eletrônico, e geralmente é muito comum em crianças e adolescentes aparecer assim a agressividade ou alguma tristeza na retirada do aparelho eletrônico, algum tipo de agitação, mas tudo isso de fato precisa ser observado pelos adultos para que essa dependência não seja, não crie essa dependência nociva, incluindo o fato mesmo dos próprios adultos saberem se eles também não estão dependentes da tecnologia em casa, pois eles são a principal referência da criança. A criança aprende não só com as palavras dos adultos, mas ela também aprende justamente com os atos dos adultos, com o comportamento do adulto. Então é muito importante que o adulto também crie espaços entre ele e a criança que não necessariamente tenha a tecnologia, porque às vezes a tecnologia tem a função desviada, né? Às vezes a gente usa a tecnologia para que a criança mesmo possa ali ter até uma espécie de hipnose, para que ela fique calma e tranquila, para que os adultos também possam até mesmo trabalhar. Em alguns momentos eles precisam deixar as crianças e adolescentes com aparelhos eletrônicos disponíveis para isso. Às vezes não encontram grandes soluções para além disso, mas é muito importante
ter cuidado para que essa dependência não aconteça e prejudique ali a criança e o adolescente no sentido dele precisar do aparelho eletrônico e a falta desse aparelho eletrônico não cria ali agressividades, comportamento agitado, insônia, irritabilidades, enfim. Ok, então agradecendo muito aqui a participação do Alexandre Brito, psicólogo clínico e mestre em psicologia institucional e especialista em filosofia e psicanálise. Ele que conversou sobre essa necessidade, quase dependência que crianças e adolescentes têm hoje desse tipo de equipamento, desse tipo de aparelho. Muito obrigado, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde e espero que os pais possam aí fazer com que as crianças não sejam pequenos adultos, tá? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.